A primavera em Portland sempre tinha uma beleza frágil, com gotas de chuva nos galhos que começavam a brotar e o cheiro de cedro molhado entrando pela janela da cozinha. Passei a tarde preparando um jantar de domingo como os de antes, frango assado com alecrim, purê de batata com alho e a torta de limão que era sempre amou desde criança. Patrick arrumava a mesa enquanto eu organizava as travessas, sentindo conforto no peso dos talheres na velha mesa de carvalho. Quando Dorian chegou, percebi logo algo estranho. O sorriso não chegava nos olhos. Ela falava de coisas banais, como o trânsito na ponte, mas olhava o tempo todo para o celular e mantinha as mãos apertadas no colo. Patrick tentou puxar conversa, mas ela só respondia com frases curtas, como se cada palavra custasse caro. Sentamos para comer e, por um tempo, deixei o ritmo da refeição nos conduzir, pratos passando, copos batendo, a chuva suave contra a janela. Perguntei da semana dela, do projeto no trabalho. Ela respondeu educada, mas logo voltou a encarar o prato. No meio da refeição, enquanto eu colocava molho nas batatas de Patrick, Ara bateu o garfo no prato e me olhou firme. A voz saiu calma, quase casual, mas as palavras cortaram o ar: é sua casa, mas não porque você é bem-vinda. A sala encolheu. Patrick congelou, a faca suspensa sobre o frango. Dorian pegou o copo d'água sem levantar os olhos da mesa. Senti meu rosto gelar, um aperto no peito. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Só o som da chuva preenchendo o silêncio. Engoli seco, tentei perguntar algo, mas as palavras não saíram. Coloquei de volta a colher na travessa, percebendo minhas mãos trêmulas. Terminamos a refeição em pedaços de conversa, evitando o que tinha sido dito. Recolhi os pratos em silêncio, empilhando-os na pia. O cheiro da torta de limão, ainda intocada, ficou no ar quando a porta se fechou atrás deles. A casa parecia mais pesada. Patrick ficou na cozinha, abrindo a boca como se fosse falar, mas desistiu. Eu sabia que a noite seria longa. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, a luz fraca do poste da rua entrando no quarto sempre que eu fechava os olhos. As palavras dela voltavam claras, calculadas, como se tivesse ensaiado: é sua casa, mas não porque você é bem-vinda. Pensei na menina que dormia ao meu lado no sofá, com a cabeça no meu colo. A filha que criei sozinha depois que perdi Ian, meu primeiro marido, num ataque cardíaco repentino. Trabalhei noites no restaurante, vendi o anel de safira da minha avó, pulei refeições para mantê-la na escola particular que amava. Todo sacrifício parecia valer a pena, porque era por ela. Ao meu lado, Patrick se mexeu, percebendo que eu estava acordada. Maeve, murmurou. Não deixa o que ela disse te abalar. Você sabe o quanto ela anda tensa. Virei para ele no escuro. Tensa é uma coisa, Patrick. Isso foi outra. Ele hesitou, respirando de um jeito que mostrava ter mais a dizer. Talvez ela só não saiba, não, interrompi. Ela quis dizer exatamente aquilo, e fez questão de que eu ouvisse. Patrick tentou pegar minha mão, mas puxei as cobertas para perto do peito. Senti que ele escondia algo. Depois de anos cuidando da casa sozinha, aprendi a notar cada pausa, cada tom diferente. Fiquei acordada muito depois dele adormecer num sono leve e agitado. A chuva tinha parado, deixando um silêncio oco que fazia meus pensamentos gritarem. Ara falou com uma certeza que não vinha de um simples mau humor. Ao amanhecer, eu já tinha decidido, fosse o que fosse, eu descobriria, e ouviria dela, sem ninguém por perto. Na manhã seguinte, encontrei Patrick na cozinha, servindo café na sua caneca lascada favorita. O cheiro era familiar, mas não tirava o peso que me acompanhava desde a noite anterior. Sentei à mesa, segurei minha xícara e esperei até ele me encarar. Não vamos fingir que ontem não aconteceu, falei. Ele soltou o ar devagar, colocando a cafeteira de volta. Maeve, talvez ela só, não suaviza. Ela quis dizer cada palavra. Me inclinei para a frente. E acho que você sabe mais do que está me contando. O olhar de Patrick foi para a janela. Só esse movimento já mostrava que ele estava decidindo quanto contar. Algumas semanas atrás, começou, Ara veio aqui enquanto você estava fora. Ela queria falar sobre o futuro. Mantive a voz firme. Que futuro? Ele suspirou. Ela disse que talvez fosse bom transferir a escritura da casa agora.
Assim, se algo acontecesse, não teria complicações. Meus dedos apertaram a caneca. Transferir a escritura enquanto ainda estou viva e bem? Ele tentou suavizar, Maeve, ela falou como uma precaução, para o seu próprio bem. Mas as palavras queimaram mais do que o café quente. E você não achou importante me contar antes? Perguntei. Não queria te abalar, respondeu baixo. Mas abalada era pouco. A casa não era só madeira e pregos. Era o lugar em que investi anos restaurando, onde pensei que família significava segurança. Saber que minha filha falava do futuro dela sem mim foi como o chão se abrir. Patrick tentou segurar minha mão, mas puxei de volta. O silêncio dele nas últimas semanas só deixou algo crescer no escuro, e agora eu precisava ver o que era. Naquela tarde, liguei para Ren, uma velha amiga que conhecia desde criança. Ren sempre ouvia coisas, em parte porque trabalhava no café da cidade, por onde passava metade do bairro toda semana. Nos encontramos lá, num canto reservado. Antes mesmo de eu pedir, ela deslizou uma caneca quente para mim. Você parece estar carregando tijolos nas costas, disse. É sobre a Ara, admiti, mexendo o café. Tem algo acontecendo. Patrick disse que ela anda falando em transferir a escritura da casa. Preciso saber se você ouviu alguma coisa. As sobrancelhas de Ren se franziram, e ela se inclinou para frente. Eu não queria tocar nesse assunto, a não ser que você perguntasse. Mas sim, ouvi coisas. Principalmente da Dorian. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Perguntei. Ren baixou a voz. Ele esteve aqui semana passada com um amigo. Eu não queria ouvir, mas eles não falavam baixo. Comentaram que estavam em apuros depois que um investimento deu errado. Algo sobre um projeto de imóveis comerciais que não deu certo. Perderam muito dinheiro. Fiquei com o rosto firme, mas o estômago embrulhou. Ren continuou, aí ele disse, e são palavras dele, quando a gente resolver a questão da casa, conseguimos arrumar o fluxo de dinheiro. As palavras foram essas? Resolver a questão da casa, repeti devagar. Ela confirmou com a cabeça, como se aquilo já fosse um plano em andamento. Encostei na cadeira, sentindo o ar mudar. A versão de Patrick parecia preocupação com o futuro. Mas isso era buraco financeiro. E minha casa não era rede de segurança para eles. Era minha. Eles estão vindo de dois lados, falei baixo. Ara com a parte emocional. Dorian com o motivo financeiro. Os olhos de Ren ficaram suaves. Maeve, você precisa se proteger. O que eles estão planejando não é pelo seu bem. Segurei firme a caneca, deixando o calor aquecer minhas mãos e me manter no chão. Ren não precisava repetir. Eu já sabia que meu próximo passo teria que ser calculado e silencioso, sem eles perceberem. Na manhã seguinte, esperei Patrick sair para o turno de voluntário na horta comunitária antes de abrir o laptop. Me dizia que era só precaução, mas minhas mãos agiam com firmeza, como se já conhecessem o caminho. Entrei nas minhas contas do banco. À primeira vista, tudo normal. Mas olhando melhor, 2 registros chamaram atenção, pedidos de informação, um de 3 semanas atrás e outro da sexta passada. Não fui eu que fiz, e pensar que alguém pediu no meu nome me deixou tensa. Fui então ao portal de registros de imóveis do condado. Lá, na seção de atividades recentes, encontrei outro pedido, cópia completa da escritura da minha casa. Sem explicação, só a data, a mesma sexta do pedido no banco. Fiquei olhando para a tela, lembrando, naquela tarde Ara passou em casa enquanto eu estava no clube do livro. Deixou um bilhete no balcão falando que trouxe muffins. Achei estranho na hora, já que ela nunca soube assar nada. Fechei o laptop e fui para o escritório. A mesa de Patrick era organizada, papéis empilhados em quadrados perfeitos, canetas alinhadas. Abri a primeira gaveta, achando que não veria nada. Mas lá estava um cartão de visita, sozinho no canto. O nome dizia, Edwin C. Merchan advogado, direitos do idoso e deficiência. Não era o advogado de Patrick. Eu conhecia o que ele usou para o testamento, e não era esse. Virei o cartão e vi uma letra pequena e organizada que reconheci como a dele. Havia um número de telefone e as palavras, ligar, planejamento de capacidade.
A palavra capacidade ficou ecoando na minha cabeça. Não era só sobre a casa. Eles estavam vendo minha competência legal, tutela, controle. Coloquei o cartão de volta exatamente no lugar, alinhei as canetas e fechei a gaveta. Se Patrick ou Ara já estavam mexendo as peças, eu não podia mostrar que tinha visto o tabuleiro. Na mesa da cozinha, tomei um gole do café frio. A chuva recomeçou, batendo firme no telhado e cobrindo o silêncio da casa. Fiz uma promessa a mim mesma: não importa o que estivessem planejando, eu descobriria tudo antes que agissem. Não perdi tempo. No fim da manhã, já estava no escritório de Jonas Rohr. O cheiro de couro e papel me trouxe calma. Jonas tinha cuidado da venda do negócio do meu falecido marido anos atrás e ganhou minha confiança pelo jeito quieto e metódico de trabalhar. Contei tudo: a fala de Ara no jantar, a confissão de Patrick, a conversa que Rin ouviu, os pedidos estranhos nos meus registros e o cartão do advogado especializado em idosos na gaveta dele. Jonas ouviu sem me interromper, anotando em sua letra firme e quadrada. Quando terminei, ele se recostou. Maeve, isso não é algo para enfrentar aos pedaços. Você precisa de duas coisas imediatamente: proteção dos bens e prova documentada da sua capacidade mental. Ele explicou: colocar a casa e as contas em um trust revogável só no meu nome, atualizar a procuração para que ninguém pudesse decidir nada sem meu consentimento, e conseguir uma avaliação médica com firma reconhecida comprovando minha competência. Com isso feito, eles podem falar de tutela o quanto quiserem, mas não vai ter valor, disse. Perguntei se deveria confrontá-los agora. Jonas balançou a cabeça. Ainda não. Se você mostrar as cartas antes de ter as provas, eles mudam de estratégia. Deixe que pensem que você não sabe de nada. Depois que saí do escritório de Jonas, fiquei um bom tempo dentro do carro antes de pegar o celular. Liguei para Sylvie, minha prima em Vermont. Ela trabalhou 30 anos como assistente no tribunal de inventário e já viu famílias se destruírem por muito menos que uma casa. Quando contei o que estava acontecendo, ela não pareceu surpresa. As leis de tutela são feitas para proteger, Maeve. Mas eu já vi serem usadas para tirar tudo de uma pessoa. Basta um médico cooperar e um juiz não fazer muitas perguntas. O nó no meu peito apertou. Posso acompanhar os processos do seu condado, ofereceu Sylvie. Se eles tentarem abrir alguma ação, você vai saber antes que vire oficial. Agradeci, sentindo um pequeno alívio. Entre a proteção legal de Jonas e o olhar atento de Sylvie, eu já não estava totalmente sozinha. Mas a pergunta não saía da minha cabeça: se eles já estavam preparando o terreno, quanto tempo faltava para agirem? 2 dias depois, liguei para Ara e a convidei para um café. Fiz questão de usar um tom leve, como uma mãe tentando amenizar uma noite difícil. Ela aceitou sem hesitar. Quando chegou, a cozinha já cheirava a canela e café fresco. Meu celular estava no balcão, discretamente posicionado, com o gravador ligado. Eu dizia a mim mesma que era só precaução, mas no fundo sabia a verdade. Falamos de coisas simples primeiro: o trabalho, o clima, um restaurante tailandês novo que ela e Dorian tinham experimentado. Então, fui trazendo o assunto que queria. Sabe, o Patrick comentou que você andou pensando no futuro, falei, segurando a caneca. O que exatamente você tinha em mente? Ela pareceu relaxar, como se esperasse que eu perguntasse. É só para simplificar, mãe. Você tem muitas contas, e a casa? Bem, talvez fosse bom colocar já no meu nome. Assim tudo fica fácil depois. Inclinei a cabeça, mantendo a voz calma. Fácil para quem? Para todos, respondeu rápido. É que nunca se sabe o que pode acontecer, e isso evitaria todo aquele processo de inventário. É o mais inteligente a fazer. Assenti devagar, como se estivesse pensando. E como a gente começaria algo assim? Ela sorriu e se aproximou. Dorian já falou com alguém sobre a escritura. Ele disse que são só alguns papéis para assinar. Nada demais. Por dentro, senti uma clareza fria. Por fora, apenas levei a xícara aos lábios. Parece que você pensou bastante nisso. Eu pensei sim, disse ela, com aquela mistura de persuasão e certeza que usava desde adolescente quando queria algo. É só para deixar tudo mais fácil lá na frente.
Deixei que continuasse falando, fazendo perguntas leves, abertas. Cada resposta ficava gravada no celular ao meu lado. Ela achava que me convencia para o plano dela. Na verdade, cada palavra era um tijolo no muro que eu levantava entre nós. Na manhã seguinte, depois da conversa com Ara, voltei ao escritório de Jonas Rohr. Mostrei a gravação. Ele ouviu em silêncio até o fim, depois deu um aceno firme. Isso já é suficiente para agir agora. Antes do meio-dia, eu tinha assinado os documentos colocando minha casa, contas e investimentos em um trust vitalício, comigo como única responsável, sem sucessor nomeado. Jonas cuidou de tudo em silêncio, usando o funcionário mais discreto. Ninguém fora deste escritório precisa saber, disse. Depois, fui à clínica do meu médico. O Dr. Lerner me acompanha há mais de 10 anos e não hesitou quando pedi uma avaliação completa de capacidade cognitiva. Fiz exercícios de memória, raciocínio e resolução de problemas. Uma hora depois, ele mesmo assinou a declaração reconhecida em cartório, afirmando sem dúvidas minha plena capacidade mental. Dobrei o documento e coloquei na bolsa como se fosse armadura. Naquela tarde, dei mais um passo, fora do campo legal. Liguei para Frank Daly, conhecido antigo da Câmara de Comércio e, por acaso, credor de Dorian. Quando atendeu, falei num tom cordial: Frank, ouvi dizer que você tem dinheiro preso naquele projeto em Bend com o Dorian. Ele fez uma pausa. Tenho, sim. Por quê? Respondi calma. Só achei que você deveria saber que, seja o que for que ele esteja contando de mim, não vai acontecer. Meus bens agora estão legalmente protegidos. Não quero que você faça planos com base em promessas que ele não pode cumprir. Frank soltou o ar devagar. Bom saber. Muito bom saber. Desliguei certa de que o recado chegaria exatamente onde eu queria. Quando voltei para casa, o trust já estava registrado, minha capacidade certificada e uma onda de dúvida plantada no lado de Dorian. O tabuleiro estava diferente agora. O próximo movimento seria deles. Na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Eu enxaguava minha xícara de café quando Patrick, olhando pela janela, disse baixo: Ara está aqui. Levantei os olhos. O carro dela estava parado do outro lado da rua. Motor desligado, mas ela não saía. Ficou vários minutos olhando para o celular, depois ligou o carro e foi embora sem bater na porta. 2 horas depois, meu telefone tocou. O nome dela apareceu na tela. Deixei chamar 2 vezes antes de atender: Mãe. A voz dela quebrou, cheia de lágrimas. Mãe, o que você fez? Mantive meu tom calmo. Só garanti que ninguém pudesse tomar decisões por mim sem o meu consentimento. Houve um silêncio, depois um suspiro fundo. Não é isso. É tudo um mal-entendido. Nós só queríamos. Eu já ouvi o que vocês queriam, respondi firme. E me protegi. É só isso. Ela soluçou, a voz presa. Você está distorcendo tudo. Eu e Dorian só estávamos tentando ajudar. Por que não deixa a gente explicar? Eu já ouvi as explicações, Ara. Minha voz suavizou um pouco, mas sem ceder. Tem coisas que não se resolvem só com conversa. Ela começou a responder, mas apertei o botão de encerrar antes que a conversa voltasse para persuasões e desculpas. A cozinha ficou em silêncio de novo. Patrick estava na porta, com um rosto impossível de ler. Coloquei o telefone na mesa, despejei o resto do café na pia e comecei a carregar a lava-louças. O traste estava feito. As avaliações estavam registradas. A linha tinha sido traçada. Agora, entendesse ela ou não, as regras entre nós tinham mudado para sempre. Nas semanas seguintes, o ar da casa mudou. A tensão que pesava nos cantos diminuiu. Não porque o problema sumiu, mas porque eu tinha marcado um limite que não seria ultrapassado. Ara ainda ligava de vez em quando, falando com cuidado, escolhendo cada palavra. Eu não a afastei totalmente, mas também não deixava mais a porta escancarada para ela entrar do jeito dela. Patrick, depois de alguns dias quieto e distante, começou a se abrir. Uma noite, no jantar, admitiu. Eu devia ter te contado antes. Achei que estava evitando uma briga, mas vejo agora que estava deixando algo crescer escondido.
Não é desculpa, mas é um reconhecimento que você merecia. Desde então, ele passou a ficar ao meu lado, não no meio. Meus dias também mudaram. Comecei a caminhar de manhã com Ren, deixando o ar úmido da primavera limpar minha cabeça. Me inscrevi em uma aula de cerâmica, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Voltei a me reunir com Jonas, não só para proteger o que eu tinha, mas para planejar como usar, viajar, fazer pequenos projetos, viver do meu jeito. A casa parecia mais leve, embora fosse a mesma de madeira e reboco de sempre. Cada rangido do assoalho, cada brisa pela janela da cozinha me lembrava que eu não só mantive essas paredes, mas que a vida dentro delas era minha para moldar. Eu não tinha começado uma guerra. Só recusei me render. No fim, não apenas fiquei com minha casa. Eu recuperei a autoridade que nem percebia que tinha começado a entregar.